Esta história começa como tantas outras, com uma força poderosa e desconhecida dividindo espaço e tempo, levando a uma invasão de monstros de outro mundo. Os humanos conseguiram sobreviver e chamaram esse apocalipse de Onda Mágica. Para equilibrar o universo, os humanos receberam um sistema de profissões que expandiu suas habilidades. Eles podiam despertar talentos iniciais aleatórios dentro do sistema e escolher diferentes profissões. Essas pessoas despertas eram chamadas de profissionais. Para continuar lutando contra monstros com sucesso, as pessoas criaram academias profissionais. Lá, treinavam futuros guerreiros com base em eventos reais graças ao sistema de integração do jogo, onde os alunos podiam treinar em condições reais. Depois de concluírem todos os cursos teóricos da academia, os alunos aguardavam o importante dia do despertar de seus talentos, bem como dos primeiros passos nas cópias, que era o nome das masmorras deste mundo. O diretor da academia estava confiante de que, depois de tantos anos de treinamento, eles estavam prontos para se tornarem profissionais. Sua futura tarefa seria proteger a humanidade, mesmo que isso exigisse sacrifícios. Após um discurso tão alto e entusiasmado, chegou a hora do ritual de despertar talentos. Nosso herói, chamado Lin Ye, também estava entre os estudantes que passariam pelo despertar naquele dia. Ele estava ansioso por este dia e agora estava alegremente animado. O despertar de talentos era crucial para um futuro profissional. Os talentos foram divididos em comuns, raros, lendários, finalmente, míticos. Embora houvesse rumores sobre talentos míticos, na realidade, não houve nenhuma existência confirmada de um talento mítico desde o despertar da humanidade. Quando se tratava de profissões, espadachim e mago eram as mais desejadas, seguidas por assassinos, invocadores e guerreiros. Os sacerdotes, por outro lado, eram os mais desrespeitados de todas as profissões devido à sua baixa cura, pouca mobilidade e completa falta de habilidades de ataque. As demais profissões conseguiam passar por uma cópia normal sozinhas com seus poderosos equipamentos e talento de alta qualidade, o que não acontecia com os sacerdotes, e em cópias extremamente difíceis, magos e invocadores simplesmente substituíam o papel do sacerdote. Assim, o sacerdote que foi forçado a se esconder atrás da equipe se tornou motivo de chacota, completamente inútil. Enquanto nosso herói refletia sobre isso, sua amiga de infância o chamou e perguntou que profissão ele queria escolher. Lin Ye respondeu que não fazia sentido pensar nisso agora, pois só conseguiria perceber qual profissão lhe convinha quando despertasse seu talento. Com um bufo descontente, ela disse que tinha perguntado isso apenas por diversão. O nome dela era Sumumui, assim como ele, ela também era aluna da academia. Por sua beleza e personalidade, todos os rapazes a consideravam uma deusa e desejavam que ela olhasse na direção deles pelo menos uma vez. Porém, o único que ela permitiu que a tratasse bem foi nosso herói, para quem ela era como uma irmã mais nova, e ele cuidava dela de todas as maneiras possíveis. Naturalmente, os outros rapazes ficaram muito irritados com isso. Eles não entendiam como um rapaz tão comum como ele poderia ser amigo de uma garota tão linda. Na opinião deles, ele sempre se mostrava deliberadamente legal, embora fosse, na verdade, um completo perdedor, e eles estavam muito interessados em ver que tipo de talento ele despertaria. Ao mesmo tempo, um pilar de luz brilhante caiu do céu. Um rapaz despertou um talento chamado Poderoso, que concedia um aumento de 50% nas habilidades de força. O aparecimento de um talento tão raro causou admiração e entusiasmo. Esse talento era perfeito para a profissão de guerreiro poderoso, e todos tinham certeza de que ele definitivamente se tornaria o melhor guerreiro nesta competição. Porém, neste momento, esse rapaz estava mais interessado no talento que Lin Ye receberia. Ele estava tão irritado quanto os outros porque Mumu estava tratando Lin Ye de maneira especial. Mumu, nesse momento, queria gritar para os rapazes pararem de dizer coisas ruins sobre Lin Ye, mas ele a impediu e disse-lhe para ignorá-los. A garota perguntou de má vontade porque ele nunca prestava atenção às opiniões dos outros. A razão para isso era bastante simples. Ele sempre teve certeza de que se tornaria o mais forte, portanto, não havia necessidade de se preocupar com essas ninharias. Além disso, essa era a única maneira de vingar seu passado e a morte de seus pais, e garantir que isso não acontecesse novamente no futuro. Após a morte de seus pais,
ele foi resgatado pela família de Mumu e agora sentia que era seu dever protegê-los. Justamente nessa hora foi a sua vez de despertar talentos. Depois de acariciar a cabeça da envergonhada Mumu, ele foi para o círculo mágico onde seu destino seria determinado. Assim que ele pisou no círculo, ele brilhou com uma luz forte. No momento seguinte, nosso herói foi transportado para uma dimensão desconhecida. No meio deste espaço, brilhava uma luz dourada brilhante, que deveria ser o local de despertar de talentos. Assim que Lin tocou a luz brilhante, 2 dragões explodiram de lá. Um dragão claro e um dragão escuro. Eles o possuíram, fazendo com que seu corpo brilhasse com uma luz intensa. Uma janela do sistema apareceu na frente de Lin Yi, informando de que ele havia obtido um talento mítico chamado Reversão do Céu e da Terra. O sistema também perguntou imediatamente se nosso herói desejava escondê-lo. O primeiro nível desta habilidade poderia cancelar e aprimorar todas as habilidades impostas a ele. Contudo, se fosse atualizado para um nível superior, poderia alterar a própria natureza das competências. No momento, o efeito de reforço atual reduzia o consumo de mana em 10%, e o efeito de transformação transformava buffos em debuffs e vice-versa. Em termos simples, ele poderia desfazer livremente quaisquer efeitos aplicados a ele. Se alguém usasse essa habilidade com habilidade, então, teoricamente, os inimigos nunca seriam capazes de derrotá-lo. Porém, o problema ainda eram os ataques físicos comuns, bem como o uso das habilidades de cura do sacerdote nele, que poderiam quebrar sua invulnerabilidade e prejudicá-lo diretamente. Esta foi a razão pela qual esse talento precisava ser escondido. Afinal, ninguém precisava saber sobre seus pontos fortes e fracos. Ao retornar ao mundo real, o sistema informou a todos que o talento do nosso herói estava oculto. Lin Yi ainda nem havia contado isso para a animada Mumu, que esperava ansiosamente por esse momento. Os outros, porém, pensaram que ele havia escondido seu talento porque não valia nada, e ele tinha vergonha disso. No entanto, Lin Yi nem pensou em prestar atenção às suas palavras. Foi apenas vantajoso para ele que o considerassem um fraco. Ao mesmo tempo, chegou a hora de Mumu despertar seu talento. Lin Yi, por outro lado, teve que escolher sua profissão através da estátua da deusa que estava próxima. Bastava escolher um cartão com a profissão que desejava obter. Baseado na força de seu talento, nosso herói tinha certeza de que seu talento era uma habilidade divina. Para maximizar seu poder, ele precisava compensar suas fraquezas. Por isso, escolheu um cartão com a profissão de sacerdote. Até a estátua imparcial pediu-lhe que confirmasse mais uma vez a escolha da profissão, pois era atualmente o único aluno desta seção que decidirá ser sacerdote. No entanto, isso não foi um erro, e Lin Yi confirmou com confiança sua escolha. No momento seguinte, uma luz dourada irrompeu do cartão e envolveu-o. A mudança de profissão foi oficialmente concluída. Nosso herói recebeu um lindo manto de sacerdote, bem como um cajado em forma de cruz. Além disso, ele agora tinha uma janela de status que exibia todas as suas características. Com a escolha da profissão, ganhou 2 competências, arte de cura, bem como arte da clareza, que restaurava a mana do alvo. Além disso, Lin Yi atualmente possuía o talento de reversão do céu e da terra, que transformava a cura em um ataque. Como ele esperava, a habilidade foi interpretada como uma redução de saúde em vez de causar dano. Foi por isso que a defesa e a armadura do alvo não foram prejudicadas, o que equivalia ao dano real. A quantidade total de dano causado dessa forma foi um pouco menor que o dano inicial das habilidades do mago, mas se o inimigo tivesse resistência mágica, a vantagem permanecia com nosso herói. Sua segunda habilidade foi a arte da clareza. Com sua ajuda, ele poderia criar um dreno de mana imperceptível, que poderia impedir os magos de usar seus feitiços principais em um momento crucial. Com esta estratégia, a abordagem do combate era bastante clara para o nosso herói. A única coisa com a qual ele precisava ter cuidado eram as habilidades de cura ou buffos de seus aliados, pois com o seu talento, poderia fazer mais mal do que bem. Vendo que Lin Yi havia escolhido a profissão de sacerdote, os outros estudantes começaram a zombar. Pois eles tinham certeza de que ele só queria se esconder nas costas de seus companheiros. Ao mesmo tempo, Mumu despertou um talento lendário chamado Lágrimas Bionicas,
graças ao qual ela poderia convocar espíritos de outro mundo para lutar por ela. Naturalmente, isso causou ainda mais admiração em sua direção, enquanto nosso herói passou a ser ainda mais odiado. Quando chegou a hora de escolher uma profissão, ela escolheu a profissão de mago. Era uma profissão que combinava muito com ela, segundo as pessoas ao seu redor. Um mago com talento lendário definitivamente tinha potencial para se tornar um membro de pleno direito da aliança profissional. O princípio da academia, porém, estava interessado em algo totalmente diferente. Já fazia muito tempo que nenhum dos alunos escolhia a profissão de sacerdote. Porém, pelo humor do rapaz que escolheu-o hoje, não se poderia dizer que ele tinha feito isso com relutância. Terminada a escolha da profissão, Mumu correu imediatamente até Lin Ye e se ofereceu para irem fazer cópias juntos. No entanto, ele recusou, explicando que tinha outros planos. Suas palavras chocaram a garota porque ela não conseguia acreditar que ele enfrentaria o desafio sozinho. No momento seguinte, o sistema anunciava o início da competição de novatos e convocava os alunos que haviam concluído o despertar de talentos e a mudança de profissão para formar equipes. Logo depois disso, um rapaz confiante se aproximou de nosso herói e pediu-lhe que falasse com Mumu por ele e a convidasse para se juntar à sua equipe. Como recompensa, ele prometeu levá-lo junto caso ele seguisse suas ordens. Lin Yi estava completamente desinteressado nisso, então recusou. De repente, o diretor da academia apareceu perto deles e lembrou que era preciso trabalho em equipe na competição e que mesmo com talento suficiente era muito difícil enfrentar as hordas de demônios. Ele sugeriu que nosso herói deixasse de lado suas diferenças e aceitasse a oferta. No entanto, Lin Ye tinha uma opinião completamente diferente sobre o assunto. Ele acreditava que passar pela competição sozinho dava mais experiência e recompensas. Isso era realmente verdade. Porém, na opinião do diretor, era impossível fazer carreira solo com a profissão sacerdotal. Ele novamente aconselhou Lin Yi a pensar com cuidado porque afinal o que acontecia na competição afetava a realidade. Se ele encontrasse perigo, ele poderia realmente morrer. Porém, mesmo depois de dizer isso, nosso herói não mudou de ideia. Ele precisava aumentar seu nível o mais rápido possível porque até que sua força fosse poderosa o suficiente, ele não seria capaz de revelar seu talento divino na frente dos outros. O diretor da academia não sabia disso, então naturalmente não entendia por que ele estava tão confiante. Assim que Lin Ye se aproximou do teletransporte, o sistema avisou que era perigoso passar sozinho pelo desafio do novato e então perguntou se ele estava realmente confiante em sua escolha. Mas mesmo aqui, nosso herói não mudou de ideia. Foi a partir desse momento que começou a se tornar o profissional mais forte do mundo. Depois de passar pelo portal, Lin Ye entrou na área de competição, que se chamava Floresta dos Lobos. O sistema recomendou que os recém-chegados enfrentassem este desafio em equipe, pois a dificuldade do desafio foi determinada como alta. O local em si era uma floresta com matilhas de lobos sedentos de sangue. Mesmo na opinião do nosso herói, a Floresta dos Lobos era um nível bastante difícil para os alunos que participavam do desafio pela primeira vez. Passando por isso na cooperativa foi possível evitar se perder. Porém, obter a classificação B já era considerado um bom resultado. No meio desta área existia uma fonte de cura onde todos os profissionais podiam restaurar a saúde. Por causa disso, o status e a utilidade do sacerdote neste local foram reduzidos ainda mais. No entanto, também havia muitos perigos no desafio. Muitas vezes a negligência em não eliminar os lobos pelo caminho ou em se aprofundar na zona proibida gerou fatalidades. No entanto, como nosso herói tinha um talento divino, ele simplesmente não poderia ficar satisfeito com uma classificação normal. As lendárias Terras Proibidas eram o alvo de Lin Ye, pois somente lá ele seria capaz de aumentar seu nível o mais rápido possível. Assim que nosso herói foi mais fundo na floresta, ele imediatamente encontrou vários lobos. Eles tinham uma aparência bastante formidável, mas eram apenas de nível 1 e tinham apenas 3 habilidades: mordida, sangramento e uivo. Ao ver nosso herói, eles imediatamente correram em sua direção. Lin Ye imediatamente ativou sua habilidade, no instante seguinte, usou a cura no lobo. No entanto, como você já deve ter adivinhado, esta não foi uma cura comum. Foi uma cura invertida e causou 50 pontos de dano verdadeiro ao lobo selvagem.
O primeiro lobo foi derrotado, porém, outros dois avançaram imediatamente contra nosso herói. Um dos lobos conseguiu se aproximar de Lin e mordê-lo, mas no fim das contas não adiantou nada e, pelo contrário, seu ataque aumentou a saúde do nosso herói. Este foi o efeito inverso. A habilidade do lobo também foi invertida. Nosso herói não iria parar por aí e aplicou o modo reverso da habilidade de clareza, que era a técnica de aprisionamento. Em um instante, o lobo foi acorrentado e sua mana começou a diminuir. Esta técnica esgotou a mana do oponente, fazendo com que o alvo permanecesse incapaz de se mover. Foi bastante eficaz contra mobs de baixo nível com baixas reservas de mana. Após finalizar o segundo, restava o último adversário. Depois de se esquivar do ataque, Lin Ye mais uma vez usou a técnica de cura, que, assim como da última vez, destruiu o lobo na primeira vez. Um mob deu 10 pontos de experiência, então se nosso herói destruísse todos os mobs nesta área, ele seria capaz de ganhar nível 4. Seu verdadeiro alvo, entretanto, era o último chefe oculto e mesmo com uma diferença de um nível, ele não era um problema. Os lobos continuaram a atacar enquanto Lin Ye continuava a destruí-los um por um. Ele havia se preparado completamente para este dia e tinha todas as chances de vencer. Desligando o modo reverso, Lin Ye usou a técnica da arte da clareza para se recuperar. Ele foi recompensado por alcançar o segundo nível com 2 atributos gratuitos e imediatamente colocou todos os pontos da inteligência sem pensar 2 vezes. A razão para esta escolha foi porque sua habilidade era curar sem sofrer danos e recuperar mana constantemente. Ao mesmo tempo, o diretor da academia que assistia ao julgamento ficou chocado. Esta área era proibida de explorar durante a escola, mas Lin Ye não apenas entrou nela mas também pretendia lutar contra um chefe oculto de 5 níveis. Era quase impossível fazer isso sozinho. Se aquele não estivesse buscando a morte propositalmente, ele provavelmente tinha um talento oculto de pelo menos nível lendário. Bem, já que ele não iria revelar isso ainda, o diretor decidiu dar uma olhada mais de perto em outros candidatos dignos primeiro. Um desconhecido que estava ao lado do diretor riu e disse que apostava que esse cara desesperado quebraria o recorde. Embora ele tivesse ouvido do diretor que havia uma garota digna de ser candidata, mas na opinião dele, faltava-lhe fogo. Por aquela garota, eles queriam dizer Mumu. Ela e seu grupo continuaram avançando e logo encontraram um lobo. Mumu imediatamente usou a técnica do flash gelado e matou instantaneamente o lobo. No entanto, o problema foi que mais 2 adversários apareceram de repente. Mumu imediatamente agarrou seus companheiros e correu para fugir. Porém, pensando que desta forma seu status de deusa seria completamente violado, ela decidiu ficar e lutar. Ela ainda tinha um trunfo na manga, então ela ativou seu talento de lágrimas bionicas sem pensar 2 vezes. Sua cópia exata apareceu ao lado dela e juntos atacaram os lobos com flashes de gelo. Como esperado, ela conseguiu vencer e agora eles estavam seguros. Ao mesmo tempo, Lin Ye continuou a matar lobos e logo conseguiu alcançar o 3º nível. Sua taxa de subida de nível foi ainda mais rápida do que ele havia planejado. Alcançar o 4º nível estava muito próximo. Logo ele foi capaz de encontrar seu alvo, ou seja, o descendente sombrio do Rei Lobo, que era aquele chefe de 5 níveis. Suas características eram muito superiores às dos outros lobos. Ao ver qualquer criatura, ele a atacaria impiedosamente, enquanto os outros lobos da floresta eram seus subordinados que seguiam obedientemente suas ordens. Para recém-chegados ele era considerado um monstro proibido, pois foi por causa dele que inúmeros estudantes talentosos foram mortos. Porém, mesmo sabendo disso, nosso herói não iria recuar. Ele notou que a maioria dos lobos estava quase sempre perto de seu rei, mas mesmo eles às vezes tinham que sair para cuidar de seus negócios. Foi durante esses tempos que Lin Ye os encontrou um por um e os destruiu impiedosamente. Ele continuou com sua tática, destruindo todos os mobs fracos e então indo para o chefe final. Enquanto o número de subordinados do rei diminuía, o nível de Lin Ye aumentava. Depois de um tempo, ele conseguiu chegar ao 4º nível. Já era hora de destruir o chefe final. Depois de perceber a falta de seus subordinados e sentir que algo estava errado, o chefe lobo se virou, mas já era tarde demais.
Lin Ye já estava aqui para lidar com ele. O Rei Lobo realmente tinha uma quantidade assustadora de saúde e altas estatísticas de ataque que excediam 50 vezes as dos lobos selvagens comuns. Se algum recém-chegado enfrentasse, ele seria morto com apenas um golpe. No entanto, para o nosso herói seus ataques não foram nada. Além disso, eles o estavam curando e fortalecendo seus músculos e ossos. Foi um verdadeiro talento divino. Ele poderia lidar com um adversário tão forte apenas ficando parado. Depois de um tempo, o lobo estava exausto e a técnica de cura de Lin Ye já havia sido recarregada. E no instante seguinte, ele atacou o lobo. No entanto, este último também não foi tão fácil. Mesmo depois de perder um pouco de sua saúde, ele atacou nosso herói com um ataque básico de garra. E isso já era perigoso. Era como se o lobo tivesse percebido tudo. Ele também usou a habilidade de raiva. Porém, mesmo assim, era impossível para ele vencer. Se ele tivesse sua matilha com ele agora, Lin Ye poderia ter passado por momentos difíceis. No entanto, como ele estava sozinho aqui, ele não teve chance. Uma notificação apareceu na frente do nosso herói informando que a recarga da habilidade de cura havia sido concluída. Apenas um momento depois, um enorme feixe de luz brilhante caiu do céu, caindo diretamente sobre o Rei Lobo. Ele não tinha chance de sobreviver depois de tal coisa. Por matá-lo, Lin Ye recebeu 1000 pontos de experiência, elevando assim seu nível para o 5º. Ele também recebeu um baú de bronze básico, mas ainda não eram apenas recompensas. Por completar todas as conquistas ocultas, matar o chefe final Dark Wolf King sem usar nenhuma habilidade destrutiva e matar 30 lobos selvagens, a pontuação de Lin Ye por completar este local foi atualizada para o nível SSS. Uma recompensa adicional que ele também recebeu foi um baú de prata de nível avançado. Nosso herói ficou satisfeito com o resultado. Se sua cura reversa fosse considerada uma habilidade de ataque, ele poderia não ter conseguido atingir tal grau. Ao mesmo tempo, a informação de que algum aluno havia concluído a prova e recebido nota SSS apareceu na frente de todos que assistiam. Todos os presentes ficaram chocados, pois acabavam de testemunhar um verdadeiro acontecimento histórico. O diretor da academia sabia que só seria possível alcançar tal resultado completando todas as conquistas ocultas. Pelos seus dados, apenas Lin Ye se atreveu a entrar nas Terras Proibidas. A segunda condição, porém, era passar de nível sem sofrer danos. O desconhecido não conseguia acreditar que fosse possível fazer isso sozinho. Momo também ficou surpresa. Ela estava curiosa para saber quem era esse cara. Ao mesmo tempo, nosso herói decidiu finalmente abrir o baú de prata. Ele obteve um livro de habilidades de cura divina, 5 pontos de atributos e um equipamento de qualidade prata. Uma adaga sombria. A primeira coisa que Lin Ye decidiu fazer foi testar a adaga. Acontece que aumentou o poder de ataque do usuário em 50, aumentou a penetração da armadura em 10 e também tinha 5% de chance de causar sangramento no oponente. Em seguida foi a habilidade de cura divina, que abençoou todos os aliados com um raio de 10 metros com poder sagrado e restaurou sua saúde. A cura divina reversa foi muito mais útil, permitiu que você amaldiçoasse todos os inimigos em um raio de 10 metros com energia maligna. Os inimigos nesta área perderam a saúde e também receberam o efeito de sangramento. Embora essa habilidade tivesse um tempo de recarga bastante longo e altos custos de mana, de acordo com Lin Ye, isso não era um problema nos estágios iniciais. Uma habilidade com dano tão alto já era a habilidade mais forte no estágio inicial. Além disso, quando combinado com a habilidade de clareza, o tempo de recarga tornou-se insignificante, criando um ciclo interminável. Com tais habilidades, ele já havia superado até mesmo a classe de mago mais forte. Ele decidiu vender a adaga porque não tinha mais condições de gastar o dinheiro de sua tia e tio que já haviam feito tanto por ele. Os 5 pontos de atributos gratuitos foram um verdadeiro jackpot porque era muito difícil consegui-los. Além dos 2 pontos que surgiram naturalmente após subir de nível, a única maneira de obtê-los era realizar tarefas especiais nos círculos secretos do reino ou abrir baús escondidos. Todos os pontos extras de atributos que Lin Ye obteve foram decididos a acrescentar à sua inteligência.
A partir deste dia, ele decidiu se tornar o Mago Supremo e o sacerdote mais destrutivo e catastrófico. Assim que o portal brilhou com uma luz forte, todos os presentes ficaram inquietos e excitados. Como todos já haviam passado no desafio, presumiram que apenas quem obtivesse a classificação SSS deveria permanecer lá. Porém, para a surpresa de todos, Lin Ye saiu de lá. Ninguém podia acreditar que nosso herói fosse capaz de obter tal classificação, então eles começaram a presumir que o aluno que obteve tal classificação ainda estava lá dentro. Apenas Momo ficou feliz com a aparência de Lin Ye e só ela acreditava que ele poderia obter tal classificação. Porém, segundo as pessoas ao seu redor, ela o estava superestimando, pois um sacerdote sozinho nunca conseguiria tal coisa. No entanto, a zombaria deles não durou muito. Assim que Lin Ye pegou uma adaga e perguntou se alguém gostaria de comprá-la, eles fecharam a boca. Já que a adaga era uma arma de prata. Os discípulos começaram a pechinchar ansiosamente, aumentando constantemente o preço. Eventualmente, o preço chegou a 50 mil, o que era um preço excelente para uma arma premium. Nosso herói estava prestes a vendê-lo por esse preço, mas no momento seguinte, uma mulher ofereceu 100 mil. Era uma quantia enorme de dinheiro, já que a renda total de uma família média era de 1.000 moedas por ano. Na opinião de Linia, embora fosse muito, era um preço bastante normal para uma adaga de primeira classe. Assim que o leilão terminou, nosso herói foi imediatamente cercado por um grupo de seus colegas. Eles ficaram muito curiosos para saber qual era o nível dele e como ele conseguiu tal resultado. O diretor da academia, assim como o desconhecido, ainda estavam intrigados com o que havia acontecido. Ninguém jamais havia conseguido fazer isso antes, então eles presumiram que nosso herói havia encontrado uma equipe depois de entrar na masmorra. Era impossível passar o desafio sozinho sem sofrer danos, mesmo para profissionais do nível mais alto. No entanto, nem todos ficaram felizes com as conquistas do nosso herói. Na opinião de seus inimigos, ele havia trapaceado, pois nenhum padre jamais seria capaz de conseguir tal coisa. Logo chegou a hora de os resultados serem anunciados. A partir de hoje, eles não eram mais estudantes comuns. Eles agora eram estagiários com habilidades extraordinárias. Além disso, em 30 dias, eles passariam pelos marcos mais importantes de suas vidas. O teste profissional seriam seus resultados que determinariam se eles permaneceriam aventureiros comuns de baixo nível ou se tornariam heróis que lutariam contra demônios. O diretor também aconselhou que ao longo deste mês, eles deveriam visitar as masmorras iniciais de forma mais ativa e se esforçar para atingir pelo menos o nível 10. O pré-requisito para este desafio era o trabalho em equipe. Linia já sabia quem seria seu parceiro apesar da imagem eternamente fria, Mumu era ela quem mais precisava de cuidados. Embora ela tivesse despertado um talento poderoso, ainda havia muitos perigos dos quais ele deveria protegê-la. Ele não podia mais permitir que aquela tragédia acontecesse novamente. Como ainda precisavam praticar muito, Linia sugeriu que Mumu deixasse de jantar e fosse para uma masmorra mais perigosa. Desta vez eles chegaram à entrada da masmorra, que tinha escolha de dificuldade. O sistema recomendava fazer isso em um grupo de 5 a 10 pessoas. A masmorra, chamada Caverna de Pedra, estava cheia de incontáveis escorpiões venenosos. A principal tarefa para sua conclusão era destruir o Rei dos Escorpiões, que entraria em estado de fúria se não fosse derrotado dentro de um certo tempo. Nosso herói, sem hesitar, escolheu o nível mais difícil, pois quanto maior a dificuldade, maiores eram os monstros. E, consequentemente, as recompensas também foram mais valiosas. Normalmente, as masmorras iniciais tinham basicamente 3 níveis de dificuldade, mas esta masmorra tinha apenas 2. Vendo a dificuldade que Lin escolheu, Mumu ficou preocupado. Ela confiou em nosso herói, no entanto ela estava com medo de poder impedi-lo de passar pela masmorra sem sofrer danos. Linia garantiu que não era um problema, pois esta masmorra tinha uma função de pular que lhes permitia evitar monstros. Depois de analisar os dados disponíveis, nosso herói concluiu que os monstros nesta masmorra foram consertados e que era bem possível ignorá-los. Mumu ficou encantado com as habilidades dedutivas de Linia. Na verdade, ela sempre soube que ele escondia sua verdadeira força e, enquanto seus colegas brincavam, ele estudava muito. Todos achavam que ele era um idiota e só ela sabia que isso estava longe de ser verdade.
Ela acreditava firmemente que ele seria o herói que salvaria o mundo. Logo, eles se encontraram na masmorra de pedra. Mumu imediatamente percebeu sua beleza. Enquanto Linha avisava que esta masmorra era mais perigosa que as anteriores, de repente o sistema informou que devido à insuficiência de participantes, sua equipe seria adicionada à força às outras equipes. Isso não foi uma boa notícia para o nosso herói, porque agora o problema deles não eram apenas os monstros, mas também os concorrentes. De repente houve uma explosão atrás deles. Um cara voou e bateu na parede. Ele era o mesmo colega que zombou de Linha. Ele também veio aqui para subir de nível. No entanto, a masmorra era muito mais perigosa do que ele imaginava. Quando ele olhou em volta, viu Linha e Mumu caminhando em direção a eles. Ele imediatamente correu em direção a eles e começou a pedir ajuda. No entanto, nosso herói não iria ajudar esse lixo. Deixando os rapazes continuarem lutando contra os escorpiões, ele e Mumu seguiram caminho juntos. Antes de lutar contra o Rei Escorpião, Linha avisou Mumu que os escorpiões tinham muito medo de água e também que tinham um pequeno alcance de ataque. Ela teve que segui-lo. Faça tudo o que ele disse a ela. Só então ele poderia garantir que ela não seria envenenada. Eles foram correndo de encontro para o enorme monstro. Ele também avisou que eles eram muito sensíveis ao som. Linha foi capaz de matar o monstro com seu único ataque. Mumu ficou surpreso com tanta força, mas nosso herói pediu para manter isso em segredo. Sua principal tarefa agora era seguir uma rota única para evitar a atenção dos monstros. Na masmorra, eles foram direto para a lagoa. Linha pulou na água sem pensar duas vezes. Depois de hesitar, Mumu o seguiu. Assim que chegaram à pequena ilha no meio do lago, Linha pegou uma pedra, a qual usaria para atrair a atenção dos monstros, não apenas do enorme exército de escorpiões, mas também do seu líder. Quando os escorpiões ouviram o som, imediatamente abandonaram os outros caçadores e correram em direção ao lago. O som também não deixou o escorpião venenoso inalterado. Linha esperou impacientemente que ele aparecesse, mas ele apenas sibilou furiosamente e não se aproximou. Se ele não se aproximasse, então nosso herói faria isso sozinho. Criando um feitiço poderoso, ele atacou os escorpiões e começou a receber notificações contínuas do sistema sobre matar monstros e ganhar pontos de experiência. Os espectadores ficaram chocados com o dano que o feiticeiro sofreu. Mumu também não quis ficar de fora e criou uma cópia de si mesma. Junto com ela, começou a fazer chover gelo sobre os escorpiões. Como resultado, ela elevou seu nível para o 4º lugar e recebeu um ponto de atributo. Agora era hora de lutar contra o Rei Escorpião Venenoso. Como todos os seus subordinados estavam mortos, o rei não teve escolha senão superar seu medo inato da água e correu em direção aos nossos heróis. Mumu o atacou com seu feitiço de gelo, mas só conseguiu causar 10 pontos de dano. Ela ficou surpresa com uma defesa tão grande. Mas Linha assegurou que não havia nada com que se preocupar, pois ele já sabia onde estava localizado o núcleo do Rei Escorpião. Tudo o que precisavam fazer era acertar. O monstro continuou a atacar, e nosso herói não teve nada a fazer a não ser se esquivar de seus ataques junto com Mumu, atirando feitiços nele. Mesmo seus feitiços causaram apenas 150 de dano. Assim que o Rei Escorpião se levantou para atacar, nossos heróis tiveram a chance de vencer. Linha gritou para Mumu atacar com um feitiço de gelo. O Rei Escorpião Venenoso apenas levantou seu corpo com esse ataque, revelando assim seu ponto fraco na barriga. Aproveitando isso, nosso herói não teve problemas em derrotá-lo com apenas um ataque. Como eles passaram pela masmorra sem danos, a classificação foi elevada para o nível SSS. Foram recompensados com um baú de tesouro dourado, bem como 5 pontos de estatísticas gratuitos. Graças a matar o Rei Escorpião e ganhar experiência, Linha alcançou imediatamente o 6º nível. De repente, as vozes dos espectadores foram ouvidas. Eles imediatamente começaram a se desculpar e a pedir para serem colocados sob sua proteção. No entanto, tudo que nosso herói queria era que eles ficassem calados e não contassem a ninguém o que tinham visto hoje. Ao saírem da masmorra, ele os avisou que, se não o fizessem, enfrentariam as consequências.
Depois de entrar no espaço de teletransporte, Linia se ofereceu para abrir o baú de ouro. Mesmo comparado ao baú de prata que ele conseguiu da última vez, o baú de ouro foi considerado muito mais valioso. O primeiro item que caiu do baú foi uma espada de caça de 2 mãos de prata que aumentou o ataque em 200 unidades. Em seguida vieram botas de gelo de grau ouro que aumentaram a destreza e a velocidade em 30%. E também teve o efeito passivo de passos fantasmagóricos. O livro de habilidade de bolha venenosa de grau ouro permitia armazenar mana em uma bola venenosa, que causava dano quando colidia com um inimigo. E finalmente o anel de esmeralda de classe prata, que reduzia o tempo de espera de todas as habilidades em 10% e também podia acumular com os efeitos de outros equipamentos. Além de tudo isso, eles também receberam 5 pontos de atributos gratuitos. Mumu ficou muito surpresa com os itens que caíram. Embora na opinião do nosso herói o item mais valioso fosse um anel de esmeralda que reduzia o tempo necessário para recarregar as habilidades no leilão, você poderia conseguir cerca de 1 milhão de moedas por isso. Como o livro da bolha de veneno era para magos, Linia o deu a Mumu sem pensar 2 vezes. Infelizmente, Mumu não pôde usá-lo porque já havia escolhido o atributo gelo. No entanto, para sua surpresa, a janela do sistema informou que a habilidade oculta, Mestre dos 5 Elementos, havia sido ativada. Um mago comum só poderia usar um elemento, enquanto agora ela poderia usar até 5. Até Linia ficou um pouco surpresa e aconselhou-a a estudar melhor sua nova habilidade. Afinal, uma vez que ela dominasse totalmente, seria seu trunfo na manga. No caminho para o portal, Mumu perguntou ao nosso herói como ele usaria os 5 pontos de atributos que recebeu, ao que ele respondeu que seus métodos não seriam do agrado dela. Na saída da masmorra, um grupo das mesmas pessoas os esperava. Vendo Mumu, a maioria dos caras, como eu esperava, apareceu. No entanto, quando viram nosso herói por perto, começaram a discutir sobre ele novamente. De repente, o carro chique de alguém chegou à masmorra, silenciando a todos. E saindo do carro seu dono disse que Mumu era tão bonita quanto diziam que ela era. Mumu imediatamente agarrou Linia e disse que eles deveriam ir embora. Ela não gostava de caras assim e não queria mais ficar aqui. Porém, o cara não tinha intenção de desistir e pediu que ela o ouvisse. Apresentando-se como herdeiro da empresa Huang, Huang Xiaofeng se ofereceu para dar um passeio com ele. Pelas conversas dos outros estudantes, ficou claro que ele tinha má reputação. Escondida nas costas de Linia, Mumu respondeu que ela já tinha namorado. Xiaofeng ficou intrigado porque, comparado a ela, o cara parecia muito comum. Isso enfureceu tanto Xiaofeng que ele tentou afastar nosso herói. No entanto, ele foi derrotado. Tendo conseguido um motivo para lutar, ele se jogou em Linia, mas perdeu o momento em que decidiu usar a habilidade em nosso herói. Assim que Linia ativou a técnica de saque reverso, ele virou o ataque de Xiaofeng contra si mesmo. Depois de receber um golpe de si mesmo, ele caiu de joelhos e gemeu. Ele perguntou irritado ao nosso herói qual era a sua classe. Linia disse com uma cara inocente que ele não tinha feito nada com ele e que todos poderiam confirmar isso. Ele era um padre, o que significava que não poderia causar danos a ninguém. Decidindo que o cara teve sorte, Xiaofeng correu para atacar novamente. No entanto, no momento seguinte, ele percebeu que não conseguia se mover. Acontece que, além de roubar dano, a técnica de saque causava dano adicional. Mesmo que ele tenha usado apenas metade de sua força, o resultado foi excelente. Xiaofeng ainda não havia aprendido a lição e começou a ameaçar Linia. Felizmente, ele tinha um amigo bastante inteligente que percebeu imediatamente que nosso herói tinha um talento oculto. Ele imediatamente pediu desculpas a Linia pelas pegadinhas de seu amigo. Depois de pacificar seu amigo turbulento que tentou resistir, ele aconselhou Linia a ter mais cuidado no futuro. Entregando-lhe um cartão com dinheiro como compensação, ele disse que esperava não ver a cara do amigo no próximo mês. No entanto, Linia recusou sem pensar 2 vezes. Ele estava curioso para ver o que ele tentaria fazer com ele na próxima vez. Além disso, certamente seria uma ótima oportunidade para ver do que ele era capaz agora. Após um tempo,
uma notícia chocante surgiu no fórum sobre uma estratégia de Cedrum para uma caverna de nível difícil que permitia passar por ela em 1 minuto e 30 segundos. Um guia completo para alcançar a classificação SSS custava 5.000 moedas da Aliança. Além da estratégia, um anel de esmeralda e uma espada de caça também estavam à venda no fórum. Quase imediatamente, todos começaram a discutir as notícias vigorosamente. Alguns estavam prontos para vender suas casas apenas para conseguir o anel. Outros pensavam que o guia era falso, já que era simplesmente impossível explorar masmorras desse nível. Mumu, por outro lado, estava preocupado com o alto preço de algum tipo de guia. No entanto, nosso herói não duvidou de sua decisão, pois sabia que ninguém poderia recusar pontos de atributos gratuitos adicionais. Inicialmente, os profissionais realmente duvidaram da correção do guia. Porém, o interesse logo tomou conta e eles decidiram comprar e conferir. Depois de comprar o passo a passo, descobriu-se que era verdade. E assim que apareceu no fórum o feedback positivo dos jogadores que já haviam comprado o guia, o restante dos jogadores também correu para comprá-lo. Mais e mais jogadores passaram com sucesso pela masmorra com o guia, anunciando-o cada vez mais. Como resultado, ainda mais jogadores o compraram. Em pouco tempo, seu post chegou ao topo das tendências. Absolutamente todos que o compraram elogiaram seu criador. Mumu ficou muito chocado com a quantidade de dinheiro que Lin Ye conseguiu em tão pouco tempo. Tornou-se tão viral que a informação chegou até aos dirigentes de grandes empresas. Eles estavam muito curiosos para saber quem era o autor deste guia, mas as informações exatas sobre sua identidade não estavam disponíveis. Só se sabia que era aluno da John Academy. Sorrindo, o desconhecido disse, sobre como tinha ouvido falar que algo interessante havia acontecido lá este ano. Ao mesmo tempo, alguém queria comprar a espada que Lin Ye colocou à venda. O comprador concordou imediatamente com o preço de 8.000 moedas e desejava recebê-lo o mais rápido possível. Como resultado, eles concordaram em se encontrar em alguns minutos fora da masmorra da escola. Mumu ficou encantado com o quanto nosso herói conseguiu ganhar. No entanto, o próprio Lin Ye contava com isso desde o começo. No momento, ele estava mais interessado na velocidade de seu aumento de nível. Eles precisavam limpar mais masmorras o mais rápido possível. Afinal de contas, as armas de prata, embora fossem as melhores no início, ainda teriam que ser substituídas eventualmente. No entanto, mesmo com armas de qualidade máxima sem treinamento de combate, eles eram apenas alimento nos testes. Era preciso melhorar suas habilidades de combate também. Mumu lembrou que Lin Ye queria se tornar mais forte o mais rápido possível e, portanto, não entendia por que estava perdendo tempo traçando estratégias e se esforçando para ganhar dinheiro. Um sorriso apareceu no rosto do nosso herói. A razão foi muito simples. Esse dinheiro era para proteger as pessoas de quem ele gostava. Em sua vida anterior, ele não teve paz e nunca experimentou o calor de uma família. Mas, quando veio a este mundo, as coisas mudaram. Ele teve sorte. Ele tinha pais amorosos que o amavam e o protegiam à custa de suas vidas. Porém, após a morte de seus pais, seus parentes apenas desejaram sua morte. Tudo o que queriam era assumir o legado que seus pais lhe haviam deixado. Todos pensavam que ele era um lixo inútil e ninguém queria acolhê-lo. Felizmente, ele foi acolhido pela família de Mumu. Eles cuidaram dele e até o ajudaram a recuperar seu legado, não querendo receber nada em troca. Seus parentes que tentaram tirar seu legado foram levados à justiça e receberam a punição que mereciam. Tudo isso foi apenas por causa dos cuidados de sua tia e tio. É por isso que ele queria protegê-los e garantir que eles não precisassem de nada. Assim que nosso herói se aproximou da masmorra da escola, uma garotinha fofa e de armadura se aproximou dele, apresentando-se como G. Ela perguntou se algum deles estava vendendo a espada de caça. Línia não acreditou imediatamente que ela era a compradora, afinal, o apelido dela no fórum era Muscular Mambrogo. Porém, depois de algum tempo de persuasão, a garota conseguiu convencer nosso herói. Línia sugeriu que talvez ela pudesse simplesmente ter reforçado todos os seus pontos. Antes de fechar o negócio, nosso herói aconselhou-a a verificar a mercadoria, pois após a venda final não poderia haver reembolso.
Tirando uma espada de seu inventário, ele a jogou diretamente para G. No final das contas, a força física dela realmente combinava com seu apelido no fórum. Ela poderia balançar livremente até mesmo uma espada tão grande. Ela ficou satisfeita com a qualidade da espada e até perguntou se ele estava realmente vendendo-a por apenas 8.000, já que o preço de mercado da mesma espada era cerca de 2 vezes maior. No entanto, sua avaliação estava completamente errada. E no fim das contas, a razão para isso foi que ela não era boa em matemática e não sabia contar dinheiro. Lynn aconselhou-a a verificar o preço de mercado com mais cuidado na próxima vez, antes de comprar alguma coisa. Foi mais ou menos assim que a transação terminou. Após se despedir, nosso herói estava prestes a partir, mas a luz dourada que o atingiu de repente o deteve. O sistema imediatamente o informou que ele havia recebido o aprimoramento da deusa da sorte. Agora, toda vez que ele limpava a masmorra ele poderia melhorar o peito em um nível. Esse era o talento dessa garota. Ela realmente queria se juntar ao grupo dele, então pediu que ele a trouxesse. Lynn ficou realmente surpresa porque o talento para aumentar a sorte era ainda mais raro do que alguns talentos lendários, e considerando que também poderia melhorar, seu valor estratégico era inestimável. Mesmo uma pessoa com um talento ruim poderia abrir baús lendários ou até mesmo divinos sob a influência deste buff. Nosso herói imediatamente perguntou se ela havia contado a alguém sobre seu talento, ao que recebeu uma resposta negativa, mas esse talento também tinha limitações. Só poderia ser usado 3 vezes por semana e apenas para uma pessoa. Lynn imediatamente avisou G dizendo a ela para não contar a ninguém sobre seu talento. Tinha um valor incrível e imenso, que certamente atrairia a atenção de profissionais que quisessem utilizá-lo. Eles não hesitariam em usar métodos sujos para conseguir seu talento. Ir para a aliança profissional também não era uma opção, pois embora fosse uma organização de grande porte, mesmo dentro dela havia muitas facções com relacionamentos complicados. Os conflitos entre eles muitas vezes terminavam em guerras e assassinatos, e como ela não tinha para onde ir, nosso herói concordou em levá-la para sua equipe. Linha, essa cooperação foi vantajosa para ele. Ele poderia não apenas ajudá-la a sobreviver no mundo cruel dos profissionais, mas também se beneficiar. Já estava incrivelmente feliz porque antes disso ninguém queria aceitá-la como companheira de equipe. Lynn entendeu o verdadeiro motivo disso, pois algumas pessoas acreditariam que alguém poderia manejar bem uma espada com um físico tão frágil. Depois de um tempo eles conheceram Mumu, a quem nosso herói queria apresentar ao G2. O conhecimento deles correu muito bem, G nunca deixou de admirar a beleza de Mumu. Mumu, por outro lado, estava preocupado que Lynn pudesse ter seus próprios motivos ocultos para levar uma pessoa tão fofa para sua equipe. Porém, ela não precisava se preocupar com isso, porque tudo o que ele queria fazer agora era limpar outra masmorra o mais rápido possível. Era chamada de Masmorra dos Duendes de nível Pesadelo. Como era muito perigoso, Lynn decidiu ir lá primeiro e conferir tudo. Somente fazendo guia e percorrendo perfeitamente a masmorra todos eles poderiam obter pontos de atributos gratuitos. As garotas ficaram chocadas, porque o nível pesadelo era o nível de dificuldade mais alto nas masmorras para iniciantes. Embora houvesse recompensas muito generosas, poucas pessoas arriscaram passar por isso. Mumu imediatamente começou a desanimar nosso herói, porque na opinião dela ele estava caminhando para a morte certa. Lynn tentou explicar que ele ficaria bem, mas seus argumentos não funcionaram com Mumu, e ela continuou afirmando que mesmo para ele era muito perigoso. Jai, percebendo que era melhor deixá-los sozinhos, fugiu sozinha. Depois de um tempo, nosso herói ainda conseguiu convencer Mumu de que ele ficaria bem. Ela concordou, mas com dificuldade, e prometeu que se ele não cumprisse sua promessa, ela contaria aos pais. Lynn não esperava que ela fosse tão contra. Mas mesmo assim, ele conseguiu convencê-la com bastante facilidade. Ele arranjaria tempo para uma corrida solo naquela noite. De repente, surgiram informações no fórum, além de fotos de alguns caras. De acordo com o autor, ele encontrou o novato mais forte que estava passando pela masmorra sozinho. Esta notícia causou uma discussão acalorada. Alguém pensou que era uma farsa. Alguém acreditou, mas ninguém sabia quem era aquele novato.
Ao mesmo tempo, Mumu também navegava no fórum. Linia percebeu que ela poderia ter percebido alguma coisa, então ele tomou a decisão de simplesmente tirar o telefone dela. Depois de um tempo a família dele se reuniu para jantar. Os pais de Mumu ficaram muito felizes e os elogiaram pelo trabalho árduo. Embora o pai de Mumu não tenha dito isso diretamente, ele deu a entender que nosso herói deveria ser mais cuidadoso, por mais forte que fosse. Depois de perguntar um pouco ao tio, Linia conseguiu descobrir o que Mumu havia reclamado com ele. Sua tia e seu tio deixaram claro que não tinham intenção de interferir em seus assuntos, mas também ficariam felizes se ele valorizasse mais sua vida. Na sua opinião, uma vida saudável e estável era o melhor. Nosso herói entendeu suas preocupações e, portanto, garantiu que não faria nada que estivesse acima de sua capacidade. Estendendo um cartão para Linia, o tio disse que ele sempre poderia contar com o apoio que o esperava em casa. Nosso herói recusou imediatamente, mas vendo como seu tio e sua tia estavam preocupados com ele, ele ainda decidiu aceitar a gentileza deles. Ele estava muito grato a eles. Eles o aceitaram livremente em sua casa e lhe deram amor. Desta vez ele iria valorizar a vida que tinha, o que não foi nada fácil para ele. Era por causa deles que ele se tornaria mais forte. Ele não iria deixar aquela tragédia acontecer novamente, e o primeiro teste em seu caminho seria a masmorra do pesadelo. Ao mesmo tempo, da mansão da família de Huang Xiaofeng, podia-se ouvir Xiaofeng gritando furiosamente, pensando que Shi Hong o havia traído. Shi Heng não pensava assim, pois suas verdadeiras intenções eram salvá-lo. Sem a sua ajuda, Xiaofeng provavelmente estaria deitado no hospital agora. No entanto, suas palavras ainda eram pouco convincentes para Xiaofeng, que ainda acreditava que ele só havia atrapalhado. Suas feridas da batalha com Lin ainda estavam se fazendo sentir, então, deixando Xiaofeng para descansar, Shi Heng se dirigiu para a saída. Xiaofeng era um completo inútil. Jogando um copo em direção a Shi Hong, ele continuou a culpá-lo pela sua vergonha. No entanto, Shi Heng não iria tolerar eternamente as travessuras de seu irmão, que achava que podia fazer qualquer coisa só porque era o herdeiro. Ele estava até começando a se arrepender de ter aceitado o pedido do pai para cuidar dele. Além disso, ele tinha um trunfo na manga. Com um sorriso zombeteiro, Shi Heng disse que de repente se lembrou que não tinha mãe. Embora o comentário sobre a mãe fosse desnecessário, essa estratégia funcionou. Enquanto Shi Heng saía da sala aos gritos furiosos de Xiaofeng, Shi Heng disse a si mesmo que ele não percebia com quem estava lidando. Desta vez era mais sério. Embora esse cara fosse um novato desconhecido, ele conseguiu feri-lo gravemente de forma imperceptível, sem usar uma única habilidade ativa. Além disso, havia rumores de que ele estava solo nas masmorras. Além disso, mais ou menos na mesma época, havia outra estrela em ascensão que vendia tutoriais sobre como passar pelas masmorras, além de vários artefatos de alto nível. Muito provavelmente, essas duas pessoas eram a mesma, e se suas suposições estivessem corretas, então não havia como Xiaofeng se meter com essa pessoa. No entanto, não havia limite para a estupidez de Xiaofeng. Assim que Shi Heng saiu, ele imediatamente chamou seus amigos. Ele queria que eles o ajudassem a lidar com alguém, e não poupou dinheiro para armas e equipamentos. Ele mal podia esperar para ensinar uma lição a Lin Yi, que o havia humilhado na frente de todos. Ele precisava entender seu lugar, e para isso, Xiaofeng estava disposto a fazer qualquer coisa. Ao mesmo tempo, Lin Yi entrou na masmorra dos goblins e se viu na primeira camada da masmorra dos goblins na Floresta Nebulosa. De acordo com as informações da janela do sistema, essa masmorra era dividida em 5 camadas, cada uma delas repleta de um grande número de goblins, cuja força e número aumentavam a cada camada. Lin Yi sabia muito bem que essa masmorra era uma das mais difíceis nesta fase, e mesmo os despertos com os talentos mais fortes não queriam enfrentá-la. No entanto, ele sentia que valia o risco, porque depois de limpá-la completamente, ele poderia obter um baú de nível ouro e, com a bênção do buff de sorte, poderia abrir um baú de nível platina. Com uma varredura, ele poderia facilmente ganhar de 10 a 15 pontos de atributos, sem contar os outros itens valiosos.
Esta era uma recompensa muito generosa, mas para conseguir esse saque valioso, ele teria que lutar com inimigos nada fracos, nomeadamente os soldados goblins, mas mesmo eles não assustavam Lin Yi. Cheio de confiança, ele queria finalmente testar seus novos poderes ao máximo. Seu principal objetivo era testar seu método recém-otimizado de coletar monstros e matá-los rapidamente. Para passar pela masmorra com uma classificação SSS, ele não só precisava matar o chefe secreto, mas também matar todos os monstros sem usar nenhum item especial. Além disso, havia outras duas condições importantes. Primeiro, ele tinha que limpar cada camada em no máximo 10 minutos. Segundo, ele tinha que matar o chefe secreto, o Rei Goblin, durante a batalha com o restante dos goblins. Em seguida, nosso Lin Yi procedeu a executar seu plano, medindo o tempo em cada intervalo ao longo do caminho, ele reuniu todos os goblins juntos. Isso levou 30 segundos. Ele levou 2 minutos e 5 segundos para encontrar o capitão dos goblins da primeira camada. Finalmente, aos 3 minutos e 59 segundos, ele conseguiu trazer todos os goblins para o lugar certo. Foi lá que ele ia realizar a última parte do plano e destruí-los todos com um único ataque. Usando uma estratégia tão simples, mas eficaz, Lin Yi conseguiu limpar todas as 4 camadas da masmorra sem muita dificuldade. Agora, ele esperava pela parte mais difícil do teste dessa masmorra, a batalha com o chefe secreto. Assim que chegou na 5ª camada, nosso herói se encontrou imediatamente em frente ao Rei Goblin, que era o chefe oculto. No entanto, o Rei Goblin não estava muito receptivo e estava furioso que Lin Yi ousasse invadir seu território. Contudo, nosso herói não se importava nem um pouco com isso. Ele estava focado principalmente em avaliar a situação. Era estranho que ele estivesse imediatamente em frente ao chefe. Além disso, ele não via os outros goblins. O Rei Goblin rapidamente se cansou de ser ignorado e imediatamente usou um ataque de grande escala que causou um terremoto e rachaduras. Ele tinha grande força e músculos fortes, o que compensava sua lentidão. E, carregando uma lança de nível ouro com um enorme alcance de ataque, ele era um oponente que quase não tinha desvantagens. E nesse momento, ele avançou contra nosso herói, que ainda era um novato. No entanto, Lin Yi estava tão frio quanto sempre. Mesmo nesse curto espaço de tempo, ele foi capaz de elaborar um plano de ação. E a primeira coisa que fez foi reverter o dano de impacto das rachaduras do terremoto e a onda de ar do Ranger. Graças a isso, ele conseguiu adicionar 2.000 pontos de vida à sua saúde. O Rei Goblin ficou perplexo com o que havia acontecido. Lin Yi não perdeu tempo em atacá-lo com sua habilidade de reversão e conseguiu tirar 200 pontos. Para o Rei Goblin, não foi um ataque crítico, mas realmente o irritou. Com um rugido furioso, ele lançou sua lança dourada coberta de magia contra nosso herói. Ele usou uma de suas habilidades mais fortes, a Lança do Dragão, mas Lin Yi nem pensou em desviar. Pelo contrário, ele queria que esse ataque o alcançasse. E não, ele não era um masoquista. Era por causa de sua habilidade que lhe permitia transformar dano em cura e vice-versa. Não demorou muito para o Rei Goblin perceber que suas habilidades não eram eficazes contra o cara à sua frente. Mas, mesmo assim, ele ainda tinha muitos trunfos na manga. E a primeira coisa que fez foi ativar o modo Berserk. Ele já havia percebido a fraqueza de Lin Yi e começou a convocar seus soldados. Lin Yi ficou impressionado com a astúcia do Rei Goblin e reconheceu que ele não era tão fácil de lidar. Mas mesmo agora, não era o momento de usar sua habilidade máxima ainda. Lin Yi achava que tinha tudo sob controle por enquanto, mas isso foi só até o Rei Goblin ordenar que seus subordinados o atacassem sem usar habilidades. Como as habilidades não funcionavam nele, o Rei Goblin ia desferir centenas de ataques normais contra nosso herói. Desta vez, Lin Yi estava enfrentando uma força realmente impressionante. Ele seria capaz de resistir? E agora, no momento em que tudo estava prestes a ser decidido, um enorme exército de goblins correu em direção ao nosso herói. Usando a reversão do céu e da terra, Lin Yi conseguiu desviar de todos os ataques sem muita dificuldade. Com seu nível atual, era mais como um jogo para ele. No entanto, como esperado, não terminou aí. O exército do Rei Goblin também tinha alguns arqueiros corajosos.
A maioria das flechas foi disparada no chão, mas 2 delas ainda conseguiram ferir Lin Yi, removendo um total de 400 pontos de vida. Mas, para nosso herói, isso não era um problema. Porque, antes de tudo, ele era um sacerdote. E como sabemos, a cura era sua especialidade. Aplicando a habilidade de cura, Lin Yi conseguiu se recuperar ao seu estado anterior em poucos segundos. E não havia vestígios das feridas em seu ombro. O Rei Goblin estava furioso, porque mesmo isso era inútil, e seu plano de esmagar o garoto com uma vantagem numérica estava desmoronando. No entanto, na opinião do nosso herói, o fato de ele ter chamado seus subordinados e ordenado que o atacassem em massa era para seu benefício. Afinal, dessa forma, ele poderia lidar com todos eles em um único ataque e cumprir a condição para obter o maior ranking. No instante seguinte, o ataque de reversão de Lin Yi já havia perfurado um grande número de goblins. Esse ataque em larga escala foi realmente eficaz. Lin Yi não parou por aí. Pulando no ar, ele atacou repentinamente o Rei Goblin desprevenido. Esse ataque mais uma vez enfureceu o Rei Goblin. Ele começou a gritar que Lin Yi só era capaz de ataques furtivos e truques, e que nunca teria coragem de lutar cara a cara. Lin Yi não iria cair nas provocações, mas já estava planejando fazer isso. Desta vez, ele ia lançar o maior ataque que já havia feito antes. Cravando seu cajado no chão, Lin Yi ativou sua habilidade de reversão. Uma enorme quantidade de energia começou a se concentrar em um único ponto. Essa era sua resposta ao Rei Goblin e seus subordinados, que já estavam tremendo de medo nesse momento. Eles não podiam acreditar que um homem comum tinha o poder do deus demônio deles, mas isso não importava agora. Pois era o fim para eles. Lin Yi até sentiu um pouco de pena que tivesse acabado tão rapidamente. Um momento depois, um enorme feixe de luz desceu do céu sobre o castelo do Rei Goblin. A energia vermelha começou a devorar e destruir implacavelmente o castelo e todos dentro dele. O Rei Goblin tentou resistir até o último momento. No entanto, ele estava completamente impotente contra essa força. No final, ele caiu de joelhos exausto, e seu desejo de lutar desapareceu sem deixar rastro. Ele não podia acreditar que sua vida estava chegando ao fim. Naquela altura, seu exército já havia sido completamente destruído, pelo que Lin Yi foi recompensado com 1000 pontos de experiência. Não querendo continuar ouvindo o monólogo do Rei Goblin, que estava a um passo da morte, ele o poupou de sua dor com um único ataque. A morte do Rei Goblin foi seguida por uma série de mensagens do sistema. Depois de ganhar experiência suficiente por matar o chefe oculto, Lin Yi alcançou o nível 7. Além disso, graças ao buff de sorte, o baú do tesouro foi atualizado para o nível platino. O poder dessa habilidade era realmente aterrorizante. O efeito da sorte iria durar mais 20 horas, dando-lhe a oportunidade de limpar mais algumas masmorras. Como esperado, algumas recompensas muito valiosas caíram do baú platino. Entre elas estavam 15 pontos de atributos, o livro de habilidades Luz Sagrada de nível Platinum, que era muito eficaz contra criaturas mortas-vivas e demoníacas. Pote de Chama, que causava 300 pontos de dano quando acertava um inimigo. O próximo item era a Pedra de Piscar. Quando equipada, aumentava todos os atributos em 20 pontos e permitia piscar 10 metros em uma direção especificada. Em seguida, havia o livro de habilidades Glória das Estrelas, que quando consumia uma certa quantidade de mana, invocava a Glória das Estrelas, que brilhava em um raio de 20 metros e restaurava a saúde de todos os aliados, além de aplicar 5 segundos de imunidade ao dano. E finalmente, o último item era o Arco da Tempestade de Areia. Lin Yi ficou muito satisfeito com a recompensa que recebeu, especialmente o livro de habilidades Glória das Estrelas. Após usar a reversão do céu e da terra, ele recebeu um ataque em massa com um grande alcance, bem como o efeito de redução de imunidade ao dano, o que aumentava ainda mais o dano. Era de fato uma habilidade muito forte de importância estratégica. Quanto à habilidade Luz Sagrada, nosso herói decidiu vendê-la. Aquela não era muito impressionante, além disso, não se pode ter muitas habilidades afinal. Os pontos de atributos Lin Yi investiu sem pensar 2 vezes em inteligência. Após sair da masmorra, Lin Yi não pôde deixar de notar que essa masmorra foi mais um passo em direção ao seu objetivo.
Graças à glória das estrelas, todos os seus atributos haviam sido elevados em 20 pontos. Para os iniciantes, esse nível de força era inimaginável. As reflexões de Lin Yi foram repentinamente interrompidas pela voz descontente de Mumu, que disse que finalmente conseguiu encontrá-lo. Fingindo ser inocente, nosso herói perguntou se ela também havia vindo para passar a masmorra. No entanto, Mumu não se deixou enganar, e embora estivesse insatisfeita com seu comportamento atrevido, não havia nada que pudesse fazer. Ela perguntou se ele realmente conseguiu limpar a masmorra de nível pesadelo. Lin Yi não teve escolha a não ser confirmar suas palavras. Como se descobriu, Mumu sempre quis tentar limpar essa masmorra também. Lin Yi não a desencorajou e ofereceu fazerem juntos. Mumu ainda estava um pouco assustada, mas estava determinada. Além disso, ela tinha o misterioso Lin Yi com ela, que já havia conseguido. Enquanto ainda estavam na entrada, um carro estava estacionado nas proximidades. Depois de passar por vários pontos de teletransporte, Shelfin finalmente conseguiu encontrar Lin Yi. Ao olhá-lo, Shelfin sentiu um desejo crescente de lhe dar uma lição. Desta vez, ele não chegou sozinho. Havia outra pessoa no carro. Shelfin ordenou que ele fosse lidar com Lin Yi. Mas, apesar de todas as suas ordens, ele se recusou a fazer isso. Aquele cara parecia muito assustador para ele, e um homem bonito como ele nunca poderia fazer isso. Shelfin já havia previsto que isso aconteceria e se preparou com antecedência. O que havia acontecido antes não iria acontecer novamente. Desta vez, ele estava certo de que venceria. Assim como após a última conclusão da masmorra, Lin Yi decidiu postar sua estratégia no fórum. Desta vez, o preço do guia era 8.000 moedas da aliança. Sim, era mais alto do que da última vez, mas também o nível da masmorra era muito mais difícil. Normalmente, as masmorras de pesadelo eram temidas por todos, e aqui estava um guia para obter a classificação S. Lin Yi já tinha um certo nível de reputação no fórum graças ao último guia de sucesso. Mas ainda assim, os outros tinham dificuldade em acreditar, tinham muitas dúvidas e perguntas. Ainda assim, os mais corajosos estavam indo tentar por si mesmos agora mesmo. Enquanto isso, o fórum também recebeu informações de um dos usuários, que descobriu que Lin Yi era da Faculdade Profissional de Jianshen, um estudante de teste desta seção. Ele era o estudante de teste mais forte anteriormente rumoroso, aquele que vendeu a grande espada de caça, e aquele que limpou sozinho o nível renovado SSS da cópia humana. Como prova, ele postou uma foto de nosso herói perto das masmorras. Outros usuários imediatamente começaram a discutir essa notícia, questionando-a e apontando a falta de evidências e fatos confiáveis que confirmassem tudo isso. Entre eles estavam até colegas de classe de Lin Yi que disseram que ele havia vendido a Adaga das Sombras, mas também que tinha notas muito medianas. Então, provavelmente não era ele, embora para Lin Yi toda essa tagarelice fosse indiferente. O principal era que seu guia começasse a ser comprado, e as notificações de recebimento das próximas 8.000 moedas chegaram uma após a outra. Ele também recebeu pedidos para comprar a luz sagrada por 100.000 moedas da aliança, e para comprar o arco da tempestade de areia por 150.000 moedas da aliança. Finalmente, após algumas horas, ele recebeu uma notificação do banco de que 500.000 haviam sido depositados em sua conta, e ele agora tinha um total de 1.500.000 moedas da aliança. Embora fosse bastante, na verdade era menos do que ele esperava. Ele teve que se perguntar, qual era a razão para isso? Poderia ser porque a estratégia não incluía a limpeza sem danos do último Rei Goblin? Embora ninguém além dele mesmo pudesse fazer isso de qualquer maneira, parecia que ninguém se atrevia a comprar uma estratégia tão complicada. No final, ele chegou à conclusão de que nada disso importava, pois o nível pesadelo da masmorra ainda representava um avanço qualitativo para seu próprio equipamento e dados, ganhar dinheiro era secundário. O buff do efeito iria durar mais 15 horas. Esse tempo era suficiente para descansar e se alongar um pouco, e então proceder para a próxima masmorra. Lin Yi decidiu fazer uma corrida, e então, graças à sua habilidade de transformar toda a fadiga em energia e descanso. Dessa forma, ele simultaneamente economizaria tempo, descansaria e melhoraria sua forma física. A orla à noite era especialmente boa para correr.
Lin Yi aproveitou essa oportunidade e correu como um louco, atraindo a atenção dos transeuntes. De repente, o som de um carro foi ouvido atrás dele. Lin Yi imediatamente se virou. Bem na frente dele, um carro esportivo dirigido por Xiao Feng parou. Ele queria fingir que era uma coincidência eles se encontrarem e ofereceu dar uma carona para Lin Yi até sua casa. Mas nosso herói, claro, viu através dos planos desse canalha e perguntou se Zhao Qiong não havia deixado claro para ele que não deveria provocá-lo. Nosso herói não queria causar problemas, mas isso não significava que ele tivesse medo deles. Claro, Xiao Feng não gostou de Lin Yi mencionar seu irmão. Finalmente, um bandido contratado interveio na conversa e disse que Xiao Feng queria ter um duelo com nosso herói. E se ele não concordasse, nem deveria pensar que sua família teria paz. Com isso, Lin Yi percebeu que eles haviam encontrado seu endereço. Era esperado. Lin Yi decidiu concordar, mas avisou que esperava que Xiao Feng fosse um homem e não chorasse e pedisse ajuda se não conseguisse vencer. Claro, tais declarações enfureceram Xiao Feng. Ele imediatamente fingiu pegar seu bandido de bolso e gritou para ele não se mexer. Esta seria uma luta 1 contra 1. O equipamento que ele estava usando era tão caro que Lin Yi não conseguiria ganhar algo assim em toda a sua vida. Nesse caso, ele simplesmente não poderia perder. Assistindo a esse espetáculo, Lin Yi percebeu que Xiao Feng havia encontrado mais de um assistente, e isso era um sinal provisório. Como estava, Xiao Feng sussurrou silenciosamente para seu bandido agir de acordo com o plano original. Enquanto eles sussurravam, nem perceberam que Lin Yi já havia entrado no carro e estava apressando-os. Ele não se importava quantos eram, mesmo que todos viessem de uma vez. Ele estava ocupado e não queria perder tempo. Xiao Feng apenas aconselhou nosso herói a esperar um pouco e ele se arrependeria disso em breve. Xiao Feng pensou que seu plano funcionaria e nem percebeu que, na verdade, ele já era uma vítima, e nosso herói planejava fazê-lo rastejar no chão como um cachorro e tornar sua vida pior que a morte. Logo eles saíram da cidade. Quando chegaram ao local planejado, silhuetas de bandidos contratados apareceram por toda a parte. Xiao Feng claramente não poupou dinheiro para reuni-los todos ali. Lin Yi, rindo, notou quantas pessoas eles haviam reunido e pediu que decidissem rapidamente se seria um contra um ou uma briga. Xiao Feng respondeu que seria um contra um. Mas com uma condição, seu grupo enfrentaria Lin Yi um por um. Com isso, Xiao Feng puxou uma espada de nível diamante, a espada da sombra do vento. Bem, para nosso herói, não fazia diferença. Essa não era a reação que Xiao Feng esperava, mas ele ainda enviou todos os seus bandidos para atacar, confiante em sua vitória. Lin Yi já estava preparando sua habilidade para enfrentá-los adequadamente. Ele facilmente desviou do primeiro golpe, fazendo-os se maravilharem com sua agilidade. Lin Yi era tão rápido que os bandidos comuns nem tiveram tempo de alcançá-lo, mas o líder deles era mais forte e decidiu usar sua habilidade de corte de assalto para parar nosso herói. Ele calculou tudo e atacou à frente da trajetória de Lin Yi. Mas uma coisa ele não levou em conta, Lin Yi ainda tinha uma grande carta na manga. A reversão do céu e da terra. Quando o ataque do líder dos bandidos atingiu Lin Yi, ele declarou feliz que nosso herói era apenas um garoto inexperiente, e nada mais. No entanto, assim que a habilidade de Lin Yi foi acionada, a diversão do líder evaporou e ele quase caiu com o golpe. Tossindo sangue, ele não conseguia entender o que havia dado errado. E o que esse garoto fez? Ele podia ver claramente que não havia ocorrido nenhum ataque. Uma habilidade tão bizarra, que destruiu a defesa do equipamento de nível ouro em um instante. Mas na frente de sua gangue, ele queria parecer legal. Então ele se levantou e disse que estava bem, apesar dos truques desse garoto. Lin Yi não era apenas um sacerdote? Eles tinham uma vantagem em números e qualidade de equipamento, então ele sugeriu que todos o atacassem juntos de uma vez. Eles imediatamente se apressaram para atacar, cada um usando sua habilidade mais forte. Ao fazer isso, eles assinaram sua sentença de morte. Lin Yi imediatamente usou a reversão do brilho de todas as estrelas, e as correntes vermelhas dos sacerdotes de sangue fizeram todos caírem no inferno do céu e da terra. Ninguém foi poupado pelo sacerdote de sangue. Todos receberam o efeito de seus ataques de habilidade de volta.
Isso foi suficiente para neutralizá-los todos. O líder dos bandidos não entendia como isso era possível. Todos foram mortos instantaneamente. Parecia que tudo tinha sido resolvido, mas de trás veio a voz de Xiao Feng, que afirmou com arrogância que isso era esperado e que depender de pessoas não era tão bom quanto depender de dinheiro. Seu equipamento foi comprado no leilão por dezenas de milhões, afinal. Era de nível diamante e superava todos os rankings. Esse traje aumentava todos os atributos de 1 a 100. O líder dos bandidos ficou chocado. Ele tinha ouvido falar sobre esse leilão para os ricos. A taxa de entrada sozinha valia 100 milhões. Tal força financeira era realmente digna do único herdeiro da corporação Huang. Esse traje, sem dúvida, deve ser um tesouro raro lendário. Xiao Feng estava confiante de que, desta vez, com esse tipo de equipamento, ele derrotaria completamente Lin Yi.